Então vamos lá, pessoal. Olha, a figura mostra um recipiente que contém gás, porção à esquerda, em equilíbrio com um fluido de densidade 10⁴ kg por metro cúbico. As alturas ocupadas pelo fluido nas colunas do recipiente são H1, 10 cm, e H2, 30 cm. A coluna da direita está em contato com a atmosfera. Sabendo que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a diferença entre o valor da pressão do gás no compartimento e o valor da pressão atmosférica é de. Então veja só, quando a gente tem vasos comunicantes, qual é o princípio que a gente usa? O princípio de Stevin, que vai dizer o quê? Dois pontos que estão sobre o mesmo líquido e sobre as mesmas alturas estão sobre a mesma pressão. Então, pontos que estão tocando no mesmo líquido, na mesma altura, estão sobre a mesma pressão. Então, quando a gente tem questão de vasos comunicantes como essa, a gente usa esse princípio, que pontos que estão tocando no mesmo líquido e estão sobre a mesma altura, estão submetidos à mesma pressão. Então, eu posso dizer aqui que esse ponto A e esse ponto B, eles têm a mesma pressão. Então, eu vou dizer que a PA é igual a PB. Mas, pessoal, quem é a pressão de A? Você percebe que a pressão de A é exercida exclusivamente pelo gás. Então, eu vou colocar assim, pressão do gás. Quem é a pressão de B? Bom, a pressão de B ela vai ter duas componentes. Ela vai ter a componente atmosférica, ou seja, que é a pressão atmosférica. Então, a gente vai ter aqui a pressão atmosférica, mais a pressão exercida por uma coluna de líquido. Então, acima de B, eu tenho a atmosfera e o líquido. Então, ele quer saber qual é a diferença entre o valor da pressão do gás e o valor da pressão atmosférica. Então, se a gente fizer aqui, pessoal, a diferença entre pressão de gás menos a pressão atmosférica, ela vai ser igual à pressão da coluna líquida. Esse aqui vai ficar como? Pressão do gás menos a pressão atmosférica vai ser igual a densidade do líquido vezes G vezes H. Isso aqui vai dar quanto? A densidade do líquido, 10⁴ kg por metro cúbico. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura? Você percebe que se a altura 2 é 30 e a altura 1 é 10, essa diferença aqui de altura dá justamente 20 centímetros, 0,2 metro, não é? Então, aqui, 0,2. Isso aqui vai dar 0,2 vezes 10 à quinta. O que a gente coloca? 2 vezes 10 à quarta Newton por metro quadrado. E a gente marca como gabarito letra E.